tarde, gente. Boa tarde, são 3h13 da tarde. Hoje é quinta-feira e o sol está aqui. O sol está aqui, gente. Eu estou escondendo do sol e ele está aqui. Olha, esse céu maravilhoso que Deus deu pra gente. Gente, não posso nem chegar na porta de tão quente que está. Hoje eu vendi, mas só que eu vendi a prazo, né? Então não sei quando eu vou receber, só Deus que sabe. Deus sabe todas as coisas, Deus é todo poderoso. E hoje eu não senti dor aqui, ó. Só de manhã um pouquinho só. Agora na parte da tarde eu não senti aquela dor aqui, mas eu percebi. Eu não almocei, eu comi um pedacinho de chocolate, aí percebi que começou a doer. Aí eu comi hoje bem de manhã cedinho, não sei se era 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, alguns biscoitos com manteiga, aqueles de sal, que não é bom para a saúde, mas eu comi. Aí eu percebi também que começou a doer um pouquinho, aí eu não almocei e não doeu. Então eu tô achando que é alguma coisa do estômago, entendeu? Igual como eu tenho, né, úlcera nervosa, e eu ficar nervosa, né, ficar super atacada, ataca aqui também. Aí hoje à tarde eu fiz chup-chup de manga, porque a minha vizinha aqui da frente, essa que tem esse pé de manga aqui, ó, tá vendo? Aqui tem um pé de manga aqui. Aí ela juntou algumas mangas, ela falou assim que tinha bastante manga na casa dela, se eu não queria. Eu falei, eu quero, porque eu tinha feito suco de maracujá pra mãe. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer chup-chup de manga, porque a mãe, eu vou dando a ela vai assistindo televisão e não coloco açúcar, porque a manga já é bastante doce. Aí eu faço bem cremosa, e ela vai ali chupando, que é bom. Melhor do que picolé, gente, que picolé é 2,50. Não é só por causa do preço, mas assim, é muito mais saudável, uma fruta de verdade, né? Fruta mesmo. Apesar de que eu já bati leite com Nesquik e fiz chup-chup, fiz também de abacaxi, o abacaxi mesmo, só que eu esqueci de peneirar, não pode esquecer não. E hoje eu vendi, graças a Deus, mas só que eu não recebi. A pessoa só vai me dar quando ela tiver o dinheiro. Aí é só Deus sabe quando ela vai terminar o serviço, ela vai me pagar. Não é muita coisa não, gente, mas o pouco que entra já ajuda, né, gente? O pouco que entra já dá ajuda aí, porque todo dia 20, como aqui é microempresário individual, aí eu tenho que pagar, né, o INSS, essas coisas assim, não pode levar prejuízo. E tem que pagar também as compras que eu fiz de roupa, tem que pagar, né? Porque é o seguinte, eu pago à vista, só que eu tenho que pagar, aquele dinheiro que eu paguei à vista, que foi do mês passado, eu tenho que retirar pelo menos o das roupas que eu comprei este mês. E eu sou assim, compulsiva das compras, né? E nós estamos aqui lendo a palavra, Como é que você está? Como que você está se sentindo? Alguém te magoou hoje? Alguém falou palavras ofensivas para você? Ou você tá naquele dia assim que... Ai, Luciana, eu tô com vontade de nem levantar da cama. Olha, minha filha, levanta, meu filho, levanta dessa cama aí, vem pra cá. Venha pra cá. Olha, você é vencedor, você é vencedora. Eu vou falar pra você, eu fiz chup-chup ali, gente. Eu fiz chup-chup até pra vender. Se a pessoa quiser comprar de mim, eu vendo a R$ 2 cada chup-chup. Se eu vender 10, é R$ 20. Então, assim, vamos cair na realidade, né? E outra coisa, fica falando assim, nossa, meu Deus, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, nós temos um Deus, ó, dono desse céu aqui, ó, tá lá dono desse céu, dono desse sol que, sinceramente, parece estar 600 graus aqui, dono dos passarinhos, dono das nuvens, dono do oxigênio que você respira, dono do vento, dono das estrelas. Gente, por mais que eu seja pecadora, que hoje eu pequei. E já contei até quantos pecados eu tive, acho que uns 3 pecados hoje. Pedi perdão a Deus, infelizmente, eu tenho aquele pecado de estimação, que é, gente, ó, mental. Aquilo que eu penso, não é físico, que eu peguei, não.
é mental, coisas de pensamentos, tá? E também tem aquele também, né? Eu tenho também um pecado que é quando a pessoa vem aqui e começa a falar de uma pessoa, aí eu começo a falar também. A falar mal? Não, comentar sobre o assunto, falar a verdade sobre alguém, sobre a verdade sobre alguém. Porque quando a pessoa fala uma coisa que eu sei que é mentira, eu já falo, ah, não, isso é mentira. Ah, isso daí não, porque eu conheço a fulana. Quando eu não conheço, eu só escuto e falo, nossa, menina, é mesmo? Eu não sabia disso não. Ah, é verdade? Então, assim, nós temos que ter um pouco de cautela aí. E claro que eu sou aquela pessoa que eu sei dos meus pecados, eu peço perdão assim que eu termino. Jeová, perdão, 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 perdão pelos meus pecados. Me perdoa, por favor, porque o Senhor conhece meus pensamentos. O Senhor sabe que os pecados abomináveis que eu tive hoje, tanto durante a manhã como durante a tarde, me perdoa por isso, Senhor. Por favor, me perdoa. Eu clamo pelo teu perdão. Eu, infelizmente, ele sabe que eu vou pecar de novo. Mas eu luto contra, gente. Eu só penso nisso, vem assim, de repente na minha cabeça, uma coisa que eu vou pensar só o mês que vem. Se fosse assim, eu falaria, não pensa nunca mais. Eu luto contra, mas quando eu vejo, já estou ali. Já estou ali, gente. Mas eu luto contra, tá? Eu luto contra os meus pensamentos, tá? Que Deus abomina. Eu luto contra. Então vamos lá? Nós estamos aqui em Segundo a Reis, né? Segundo a Reis. Quando a Thalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho tinha morrido, que o Acasias tinha morrido, né? A Thalia exterminou toda a linhagem real. Mas Jeoseba, que era filha do rei Jeorão e era irmã de Acasias, tirou Jeoás, filho de Acasias, dentre os filhos do rei que iam ser mortos, e o escondeu num quarto junto com a sua ama. Eles conseguiram mantê-lo, Jeoás, escondido de Atalia, de modo que ele não foi morto. Jeoás ficou escondido com a ama de leite dele na casa de Jeová por 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre o país. No 7º ano, Jeoiada, o sacerdote, mandou chamar os chefes de 100 da escolta cariana e dos guardas do palácio, para que viessem até ele na casa de Jeová. E Jeoiada, o sacerdote, fez um pacto com eles e os fez jurar na casa de Jeová. Depois lhe mostrou o filho do rei, que se chamava Jeoás. E o sacerdote Jeoiada lhes ordenou: façam o seguinte: um terço de vocês estará a serviço no sábado e manterá estreita vigilância sobre a casa do rei, que era o menino Jeoás. Outro terço ficará no portão do alicerce e o outro terço ficará no portão atrás dos guardas do palácio. Vocês se revezarão em vigiar a casa do rei, que era o menino Jeoás. As 2 divisões que estariam de folga no sábado manterão rigorosa vigilância sobre a casa de Jeová para proteger o rei Jeoás. Vocês devem ficar em volta do rei Jeoás, cada um com as suas armas na mão. Quem atravessar suas fileiras será morto. Fiquem com o rei Jeoás onde quer que ele for. Ele tinha 6 anos de idade. Os chefes de 100 fizeram exatamente o que o sacerdote Jeoiada tinha ordenado. Portanto, cada um reuniu seus homens que estavam a serviço no sábado e os que estavam de folga no sábado e foram ao sacerdote Jeoiada. O sacerdote Jeoiada deu então aos chefes de 100 as lanças e os escudos redondos que tinham pertencido ao rei Davi e que estavam na casa de Jeová. E os guardas do palácio se posicionaram, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, junto ao altar e junto à casa em volta do rei Jeoás. Então Jeoiada, o sacerdote, trouxe para fora o filho do rei, o menino chamado Jeoás, e o pôs sobre ele a coroa e o testemunho, e eles o fizeram Jeoás,
o menino de 7 anos e ungiram Jeoás, com 7 anos de idade, rei, e começaram a bater palmas e dizer: Viva o rei Jeoás, ungido do sacerdote Jeoada. Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo, Atalia foi imediatamente até o povo na casa de Jeová. Então Atalia viu o rei Jeoás, de 7 anos de idade, em pé, junto à coluna, segundo o costume. Os chefes de 100 e os que tocavam as trombetas estavam com o rei Jeoás, de 7 anos de idade, e todo o povo de Israel se alegrava e tocava trombetas. Em vista disso, Atalia rasgou a roupa dela e gritou: Conspiração, conspiração! Mas o sacerdote Joiada ordenou aos chefes de 100, os encarregados do exército, tirem-na Atalia do meio das fileiras e matem a espada Atalia. Quem for atrás dela, matem ela a espada. Pois o sacerdote Joiada tinha dito: não a matem Atalia dentro da casa de Jeová. Eles a pegaram e a levaram Atalia até o lugar por onde os cavalos entram na casa do rei Jeoás, e ali Atalia foi morta. Então o sacerdote Jeoiada fez um pacto entre Jeová, o rei Jeoás e o povo israelita, segundo o qual continuariam a ser o povo de Jeová. E também fez um pacto entre o rei Jeoás, que tinha 7 anos de idade, e o povo de Israel. Depois disso, todo o povo de Israel foi à casa de Baal e demoliu os alicerces e os altares de Baal, que é um deus que não faz nada, e despedaçou as imagens do deus Baal e executou Matã. Matã era um homem que servia de sacerdote de um deus que não fazia nada, chamado Baal, diante dos altares. Então o sacerdote Jeoás designou superintendente sobre a casa de Jeová. Além disso, o sacerdote Joiada reuniu os chefes de 100, a escolta cariana, os guardas do palácio e todo o povo de Israel para acompanhar o rei Jeoás para baixo da casa de Jeová para a casa do rei, pelo caminho do portão da guarda do palácio. Então ele se sentou no trono dos reis. Jeoás tinha 7 anos de idade quando se sentou no trono dos reis. Assim todo o povo de Israel se alegrou e a cidade ficou em paz, visto que Atalia tinha sido morta à espada junto à casa do rei. Jeoás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei de Israel. Capítulo 12, versículo 1. No 7º ano do rei Jeú, Jeoás tornou-se rei e reinou por 40 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia de Berseba. A mãe de quem, Luciana? A mãe de Jeoás. O rei Jeoás, versículo 2, o rei Jeoás fez o que era certo aos olhos de Deus, Pai de Jesus, Jeová, Javé, Deus exércitos, durante todos os dias em que o sacerdote Jeoiada o instruiu. Versículo 3. Mas os altos sagrados não foram removidos, e o povo israelita israelense ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados. Versículo 4. Jeoás, o rei Jeoás, disse aos sacerdotes, peguem todo o dinheiro que se traz à casa de Jeová, de Javé, de Deus dos exércitos, Pai de Jesus, para as ofertas sagradas. O imposto que cada um deve pagar, o dinheiro recebido como valor estabelecido para uma pessoa e todo o dinheiro que o coração de cada um o motivar a trazer à casa de Jeová, de Javé, de Deus dos exércitos, Pai de Jesus, versículo 5, os sacerdotes o pegarão pessoalmente dos doadores e usarão esse dinheiro para consertar a casa de Jeová, onde quer que ela esteja danificada. Versículo 6. Por volta do 23º ano do rei, viu, o dinheiro é para
modificar a casa de Deus, para, se ela estiver estragada, consertar. Não é para o ser humano. Por volta do 23º ano, no versículo 6, do rei Jeoás, os sacerdotes ainda não tinham consertado a casa de Jeová, de Javé, de Deus dos exércitos. Versículo 7. Assim, o rei Jeoás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e disse-lhes: por que vocês não estão consertando a casa de Jeová, de Javé, de Deus Exército, o Pai de Jesus, hein? Se o dinheiro dos impostos, de doações, é para consertar a casa de Deus. Agora, não peguem mais dinheiro dos doadores, a menos que seja usado esse dinheiro para consertar a casa de Deus. Está no 2 Reis, capítulo 12, começando do versículo 6, 7 e 8 em diante. Em versículo 9, o sacerdote Joiada pegou então um cofre e fez um buraco na tampa e o pôs ao lado do altar de Deus, à direita de quem entra na casa de Jeová. Os sacerdotes que serviam como porteiros colocavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa de Deus, de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus, porque esse dinheiro não era para pagar sacerdote, era para consertar a casa de Deus. Versículo 10. Sempre que viam que havia muito dinheiro no cofre, o secretário do rei Jeoás e o sumo sacerdote vinham, recolhiam o dinheiro e contavam o dinheiro que tinha sido trazido à casa de Deus, de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus. Versículo 11. Eles entregavam o dinheiro que tinha sido contado aos que supervisionavam a obra na casa de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus. Esses, por sua vez, pagavam os carpinteiros e os construtores que trabalhavam na casa de Jeová. Versículo 12. Bem como os pedreiros e os cortadores de pedras. Além disso, eles compravam madeira e pedras lavradas para o conserto da casa de Jeová e também usavam o dinheiro para pagar todas as outras despesas com o conserto da casa de Jeová, de Javé, de Deus dos Exércitos, Pai de Jesus. Versículo 13. Mas com o dinheiro que se trazia à casa de Jeová, não se faziam bacias de prata, nem cortadores de pavio, nem tigelas, nem trombetas, nem nenhum objeto de ouro, nem objeto de prata para a casa de Jeová. Versículo 14. Eles davam o dinheiro apenas aos que supervisionavam a obra de Jeová, de Javé, Deus dos Exércitos, o Pai de Jesus, e com ele consertavam a casa de Jeová, com esse dinheiro que era doado, que era de impostos, não era para pagar ser humano, não, era só assim, pagava o pedreiro, pagava o marceneiro, pagava as madeiras. Versículo 15, não exijam prestação de conta dos homens a quem entregavam o dinheiro a ser dado aos trabalhadores, pois os trabalhadores eram de confiança. Versículo 16. Mas o dinheiro para as ofertas pela culpa e o dinheiro para as ofertas pelo pecado não era usado para a casa de Jeová, porque esse dinheiro pertencia aos sacerdotes. Versículo 17. Nessa época, Azael, rei da Síria. Azael, você lembra que o profeta Eliseu, quando viu Azael, começou a chorar de tão ruim que ele falou que Azael seria? O rei da Síria, Azael, que ele até matou Ben-Hadad com uma toalha. É. Então, versículo 17. Nessa época, Azael, rei da Síria, foi lutar contra Gate e tomou Gate. Depois, Azael, rei da Síria, resolveu atacar Jerusalém. Versículo 18. Em vista disso, o rei Jeoás, que era rei de Judá, pegou todas as ofertas sagradas que tinham sido santificadas por Josafá, Jeorão e Acasias, seus antepassados, reis de Judá,
bem como as suas próprias ofertas sagradas e todo o ouro que havia no tesouro da casa de Jeová e no tesouro da casa de Jeová. O tesouro da casa estava no rei, e os enviou a Azael, que era o rei da Síria. Assim, Azael se retirou de Jerusalém. Teve que pagar Azael. Versículo 19. Quanto aos outros acontecimentos da história do rei Jeoás, tudo que o rei Jeoás fez, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Versículo 20. Mas os servos do rei Joás se uniram numa conspiração contra o rei Jeoás e mataram o rei Joás junto à casa do aterro, no caminho que desce para Sila. Versículo 21. Os que o mataram, o rei Joás, foram seus servos, Josacar, filho de Semeate, e Josabate, filho de Somer. Ele foi enterrado, Jeoás, com seus antepassados, na cidade de Davi. E Amazias, filho de Jeoás, tornou-se rei no seu lugar. Viu? Até hoje, você acha que só o seu amigo te trai? Só o seu irmão te trai? Só seu primo te trai? Só sua família te trai? Te trai? Seus servos te trai? Antigamente também já traía. Desde antigamente já acontecia isso, tá? Traições, matando as pessoas por causa de posto, de dinheiro, de terra, para ser rei, para ser rainha. É desse jeito.